Fala aí, meus queridos amigos, fundos imobiliários pagando 12% ao ano. É sobre isso que a gente vai falar no vídeo de hoje. Badu Vieira aqui para mais um vídeo do Valor em Ação. E se você gosta desse tipo de conteúdo, pelo amor de Deus, já deixa o like nesse vídeo, pode confiar, se inscreva aqui no canal e não deixe de ativar o sino das notificações para que o YouTube te avise quando sair vídeo novo. Mesmo inscrito e com esse sino ativado, o YouTube às vezes não vai te mandar, pode confiar em mim. Tá saindo vídeo todo dia aqui no canal, só conteúdo bacana, então não deixe de se inscrever nessa bagaça. E outra coisa que é muito importante antes da gente partir para o tema do vídeo é deixar claro que esse vídeo não é uma recomendação de investimentos. Não estou falando aqui para você comprar esses fundos imobiliários, não é nada disso. Eu nem posso vir aqui fazer uma recomendação dessa, além de ser proibido por lei, né? Não é algo que realmente te ajudaria no longo prazo. O objetivo é muito maior do que esse, é te passar informação, conhecimento, conteúdo de qualidade para que você vá evoluindo e crescendo como investidor que consegue tomar suas próprias decisões, beleza? Então vamos lá, 4 FIIs que pagam cerca de 12% ao ano ou até mais, né? Precisamos muito falar sobre isso, principalmente porque eu vejo muita gente escolhendo seus fundos imobiliários baseados em premissas erradas. E aqui no canal eu não deixo passar, vocês sabem muito bem disso. Quinta-feira já dei uma sacudida nos desesperados com a queda da bolsa e hoje eu quero alertar os que escolhem fundos imobiliários somente por causa do dividend yield. Então é o seguinte, preste atenção. Esses fundos imobiliários que eu vou mostrar aqui no vídeo para vocês são FIIs de papel. Existem dois tipos, basicamente, principais de fundos imobiliários. Os FIIs de tijolo, que investem em imóveis físicos com o objetivo de geração de renda, e os FIIs de papel, os CRIs, como também são muito conhecidos, que investem em títulos de renda fixa lastreados em operações de crédito imobiliário. Por isso esse nome, Certificado de Recebíveis Imobiliários. Entendeu? E apesar de investirem em títulos de renda fixa, os FIIs de papel não deixam de ser ativos de renda variável, não cai nessa pegadinha. É comum que os FIIs de papel paguem um rendimento maior que os fundos de tijolo. O dividend yield desses fundos é geralmente maior e deve ser exigido um rendimento maior pelo investidor de fato. O que não pode é tomar a decisão de se investir nesse tipo de fundo somente por conta desse yield maior se comparado com um bom fundo de tijolo de logística, por exemplo. Não dá para analisar, comparar o dividend yield de fundos da mesma forma. E por que não dá? Os FIIs de tijolo investem em imóveis de fato, como shoppings, galpões logísticos, lajes corporativas, etc. Eles já recebem um yield real, porque tanto os rendimentos quanto o patrimônio tendem a serem reajustados pela inflação ao longo do tempo. Entendeu? Não quer dizer que vai ser reajustado certinho todo mês, todo trimestre pelo IPCA. Não é isso. São ativos de renda variável e podem oscilar no curto prazo, como vem oscilando agora, mas no longo prazo os FIIs de tijolo tendem a ter as cotas e os dividendos acompanhando a inflação por conta da valorização dos imóveis e do reajuste dos aluguéis ao longo do tempo. Já os fundos de papel têm uma dinâmica um pouco diferente. Eles recebem amortização, recebem juros, recebem também correção monetária, que é justamente a inflação, e distribuem já os juros e a atualização monetária nos rendimentos. Por isso eles distribuem mais. Não significa que eles são melhores por causa disso. Não tem nada a ver. O correto nos FIIs de papel é, inclusive, reinvestir pelo menos a parcela de rendimentos equivalente à inflação que você recebe, para manter o poder de compra do seu investimento. Se você ainda está acumulando patrimônio, é claro, né? O ideal é que você reinvista tudo para potencializar o efeito dos juros compostos, tanto nos fundos imobiliários de papel quanto nos de tijolo. Mas se você já está usando esses rendimentos para viver ou para complementar a sua renda, é necessário reinvestir pelo menos a parte da inflação dos FIIs de papel que você recebe para manter o poder de compra da sua renda, da renda que a sua carteira vai gerar ao longo dos próximos anos. Perfeito, meus queridos? Então vamos embora. O primeiro FII da lista é o REC 11, REC Recebíveis Imobiliários. O objetivo do fundo, como eu disse, é o investimento e a gestão de ativos de renda fixa, predominantemente certificados de recebíveis imobiliários CRIs. No acumulado dos últimos 12 meses, a distribuição de rendimentos do fundo corresponde a 14,7% ao ano. Pelo menos é o que estava no último relatório divulgado pelo fundo. Patrimônio de 1,85 bilhão de reais aproximadamente, 87% dos ativos, né, estão em CRIs, apenas 0,5% em outros fundos imobiliários e 13% em caixa. É importante avaliar isso, né? Por que é importante? Esse caixa fica investido em liquidez, em ativos de liquidez imediatas que acompanham ali a Selic e o CDI, por exemplo. O portfólio de CRIs é de 73 ativos, emitidos por 10 securitizadoras diferentes, indexados 54% pelo IPCA,
na média ali IPCA mais 7,93, 31% CDI mais 5,14, 8% em IGPM mais 9,08, IGPM ou IGPDI, que são praticamente idênticos. A rentabilidade média mensal do fundo foi de 1,23% ao mês, é um fundo que faz parte do IFIX, P sobre VP de 1,09, não dá para dizer que está caro nem que está barato, lembrando que existe uma discussão sobre como esse patrimônio é precificado nos FIIs de papel. Então essa conversa ela é mais profunda, não dá para simplificar nesse vídeo aqui. Os CRIs podem ser precificados na curva ou pela marcação a mercado, como os títulos do Tesouro Direto, inclusive. Na curva você pega a precificação inicial, vai tirando as amortizações, mas para um fundo de crédito, por exemplo, não seria o ideal. O certo seria usar a marcação a mercado. Só que nos CRIs, né, sem liquidez, muitas vezes, isso é uma tarefa praticamente impossível de ser feita diariamente. O ideal é sempre você ver ali a transparência do fundo e ter um pouco mais de bom senso para analisar isso. O fundo deve pagar nos próximos 12 meses algo em torno de 12,5% de dividendos, podendo pagar até um pouco mais, dependendo de como ele vai alocar esse caixa que ele ainda tem, mas eu considero um interessante fundo imobiliário para compor uma carteira diversificada. Tem consistência e bom histórico de resultados e é eficiente e rápido nas alocações de capital geralmente. Na sequência, o próximo FII da lista, VRTA11, um fundo com um patrimônio de 980 milhões de reais aproximadamente, com mais de 90 mil cotistas, 88% em CRIs, 5% em caixa, 79% dos CRIs indexados pela inflação, distribuiu cerca de R$ 1,02 por cota, P sobre VP de 1,1 e um dividend yield de aproximadamente 11%, mas deve pagar por volta de 11,5% a 12% nos próximos 12 meses. Na sequência, VGIP11. O fundo encerrou o mês do último relatório com 96% do patrimônio líquido alocado em CRI, né, em 37 ativos diferentes, um patrimônio de aproximadamente 700 milhões de reais. E o que é interessante nesse fundo, na minha opinião? O foco deles é trabalhar com a maior alocação possível em CRIs, eles minimizam a posição em caixa para aumentar a eficiência do fundo e entregar mais rendimentos para os cotistas e, ao mesmo tempo, tem posição em CRIs de liquidez relativamente boa, o que permite aproveitar eventuais oportunidades do mercado que possam surgir. O fundo atualmente possui exposição em diversos segmentos do mercado imobiliário, embora ele seja bem mais concentrado no segmento residencial. E isso é interessante você analisar, meus queridos, principalmente para você olhar a composição da sua carteira e os outros fundos imobiliários que você vai colocar nela. Nenhum CRI do fundo está inadimplente. A gestão busca concentrar os ativos em CRIs que sejam indexados pela inflação, como eu falei, mais de 88% dos CRIs corrigidos pelo IPCA, atualmente P sobre VP 1,04 e dividend yield de 12,85% nos últimos 12 meses. Deve pagar entre 12,5% e 13% nos próximos 12 meses. E o próximo da lista, MCCI11, um fundo da Mauá Capital. A última distribuição de rendimentos foi de R$1 por cota aproximadamente e o pagamento ocorreu no dia 18 de agosto, no último dia 18. Eu estou gravando no dia 18 de setembro. Essa distribuição representa um dividend yield de 12,2%, se considerado o preço de fechamento de mercado. O patrimônio do fundo atualmente é de aproximadamente 900 milhões de reais. No fechamento do mês, do último relatório, o fundo estava alocado em 23 CRIs e 6 fundos de CRI. É um fundo bem gerido, bem administrado. A parcela do patrimônio alocada em CRI com a taxa média de inflação mais 6,6%, corresponde a 79% do fundo, e CDI mais 4,2%, cerca de 8% do fundo. E pegando um gancho aqui, meus amigos, inflação está subindo, né? Selic subindo, mas mesmo assim a inflação segue persistindo. Então ter um portfólio exposto dessa forma é interessante, né? Reajustar pela inflação. Eles têm um perfil de crédito bom, zero de inadimplência nos CRIs. Por segmento, o portfólio é esse que está aparecendo, 43% logística, 23% imóveis comerciais, 20% residencial, 9% varejo, 3% hotel e 2% loteamento. P sobre VP do fundo na casa de 1,01, não está caro, é esperado um yield de 12% para os próximos 12 meses. Então, meus amigos, todos esses fundos que eu citei cabem sim numa carteira, não é recomendação, mas lembrando que não existe o melhor fundo. O que existe é uma boa carteira bem diversificada, com fundos de vários segmentos, com ativos de qualidade. Esse foi o vídeo de hoje. Fico por aqui. Um abraço e vejo você no próximo vídeo, que eu sei que você já se inscreveu e ativou o sino. Valeu!